Alright, let's go. Tive um pequeno probleminha aí no outro recording, mas faz parte quando a gente está aprendendo. Estou usando aí o Microsoft Note para apresentar essa aula. Uma aula solicitada por um aluno. Sempre tem uma motivaçãozinha a mais quando um aluno solicita uma explicação. Queria antes de mais nada agradecer aos meus novos viewers. Eu paguei um adzinho aí no YouTube e tem me trazido bastante views. Eu espero que o conteúdo tenha aí de alguma forma auxiliado na sua compreensão. E caso tenha alguma dúvida, sempre pode deixar nos comentários do vídeo ou entrar em contato pelo meu DM no Instagram. Alright, cool, let's go. A gente vai ver hoje a situação de dois verbos de ação. A dúvida do meu aluno é quando aparece o do como um verbo principal, né? Como eu apresento as estruturas, o máximo de estruturas possíveis, o mais rápido possível, mas como a gente vê já no dedo 1 nós temos o do e o does, né? Fazendo o nosso papel de verbo auxiliar, VA, como demonstra na tabela de formação verbal do professor Matias, em vermelho dentro dos dedos. Então ali é quando acontece de a gente ter a ação do verbo ser fazer, e a gente daí tem que usar o verbo auxiliar do e does para executar essa conversão da frase daí para negação e interrogação. Então nós temos ali o verbo do, a ação fazer, né? To do é a primeira, did é a segunda, done é a terceira, does é a primeira com S e doing é a primeira com ing. Ok? Então to do, did, done, does, doing. Yeah? E aí nós temos outra situação que acontece também aí que nós vamos estar vendo hoje, é o verbo to have. É o verbo to have, que é a sua principal interpretação, vamos ver ele assim, para esse exemplo, como ter, possuir. E aí nós temos ali a primeira to have, a segunda had, a terceira had, a primeira com S, has, e a primeira com ing, having. Ok? Então estão ali as 5 formas dos nossos verbos de ação que estão aqui representadas na tabela aqui também, né? Para lembrar sempre que a gente tem a primeira, a segunda e a terceira, a primeira com S e a primeira com ing. Alright, cool, então vamos lá. Vamos pegar uma ação bem simples. Aí eu tenho que ficar de olho porque o que aconteceu antes é como eu estou gravando nesse novo formato, né, com o screen já atrás de mim live, aconteceu antes que eu baixei demais, ficou atrás de mim o texto e aí por isso eu estou tendo que gravar de novo. Então vamos lá, vamos usar um exemplo clássico aí, o verbo fazer, eu faço minha tarefa, yeah? I do my homework. Yeah? I do my homework. Oops, this aqui should be back. Eu só deixo ali o do, né? Lembrando que na tabela a gente tem esse color code, né? A gente tem o que está em azul fora dos dedos, é o que significa o nosso verbo principal, VP, né? A ação. E o que tem em vermelho dentro dos dedos são os nossos verbos auxiliares. Okay? Então aqui no dedo 1 a gente tem o que? Para fazer a afirmação, a gente não tem um verbo auxiliar, né? Lembra? Um dos danadões. Tem vídeo no canal já sobre isso também. Alguns, até uns 2 ou 3. Né? Então quando eu faço a afirmação de algo que eu faço, você faz, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem, a gente não usa verbo auxiliar para essa afirmação. A gente vai usar direto a pessoa e o verbo principal, a primeira com S, como mostra ali. O dedo 1 faço é a pessoa e o VP ou é a primeira com S, né? Como está mostrando ali. A primeira com S, de novo, já mostrando nos outros vídeos, ela vai ser usada somente para he, she, it. Né? Então, no caso, a mesma frase aqui, se fosse he or she, vamos botar she does her homework.
right? E aí esse does aqui trabalha como verbo principal também, né? Porque não tem verbo auxiliar na afirmação desse tempo. Ok? Cool, então easy peasy, até aí tá fácil. Agora, o que que acontece? Quando a gente vai interrogar ou negar, nesse tempo ali, a tabela mostra, ó, tem a interrogação e negação, aí eu vou ter que utilizar o do ou does mais a primeira do verbo, aí já não existe mais o S também, o S é só para afirmação. Né? E daí se eu olho aqui na tabela, eu vou ver que para fazer a frase negativa eu preciso de uma pessoa, de um auxiliar mais not e de um principal. Cool, então vamos ver isso ali. Eu tenho a pessoa é I. Meu verbo auxiliar, eu sei que para I eu posso vir sempre aqui nas flexões para colar, mas eu já sei que o I, o do é o que eu aplico. Aí o do not, aí eu vou precisar do meu verbo, da minha ação, ó. Pessoa, ali ó, pessoa é verbo auxiliar, not, e aí agora eu tenho a primeira do verbo. I do not do my homework. Oops. I do not do my, is that two? I can't see. I do not do my homework. Right? Vamos botar aqui, ó, esse do é, oops. Esse do é o meu verbo auxiliar que está ali para me ajudar a negar a frase. E esse do é o meu verbo principal. Ou seja, diferente do verbo to be, né? Tem vídeo também falando do verbo to be, que é o verbinho especial, que em vez de 5 formas, ele tem 8 formas, também está exemplificado aqui na tabela. Ele, em vez de 5, ele tem 8 formas, e o verbo to be, daí, quando ele aparece na frase como verbo principal na afirmação, ele, quando nega, interroga, ele mesmo faz todo o trabalho, ele não precisa de auxílio de mais ninguém. Porém, o do não, ele tem que aparecer na frase nas suas posições respectivas, como verbo auxiliar e verbo principal. I do not do my homework. Muito utilizado, a gente sabe que I don't. Yeah? Oops. Botar aqui, ó. I don't do my homework. É assim que a gente vê normalmente. Deixa ali o not em vermelho também. I don't do my homework. Tá vendo? O sujeito auxiliar not principal. Yeah? Ok? Se for o he, she, it, nesse caso, o que vai acontecer? Quando eu for negar ou interrogar é do ou does. O he, she, it vai utilizar does. Alright. Então, para interrogar ou negar não tem mais S. Então, eles vão usar o verbo deles é do também. Porém, o auxiliar é does. Então, vai ficar she, does mais not vira doesn't. Primeira do verbo, do her homework. Right? She doesn't do her homework. Ok, vamos botar esse aqui em red para a gente lembrar que esse aqui é o meu auxiliar mais not. E esse aqui é o meu verbo principal. Ok? Então, aqui o does ele é verbo principal, por isso que ele está em azul na afirmação. Aqui ele vira o meu verbo auxiliar e o meu verbo principal passa a ser a primeira forma. Ok? Então, por isso os danadões ali o professor Matias sempre chamava, por causa dessa inversãozinha que acontece. Porém, eu sempre repito para os meus alunos que, comparado ao nosso querido nossa querida língua portuguesa, né, que é bem mais complexa, né? Então, vamos lá. A interrogação acontece o quê? A interrogação, o verbo auxiliar vai para frente do sujeito. Então, eu tenho ali, ó, do I do my homework. Right? Então vamos lá botar de novo as cores. Quem que é quem? Esse aqui é o meu auxiliar. Esse aqui é o meu principal. Ali estamos. Do I do my homework?
Okay? Então o do lá na frente está fazendo o auxiliar e o posterior ali está fazendo e seguindo aqui, né? Ó, interrogação, auxiliar, sujeito principal. Auxiliar, sujeito principal. Ali nessa parte, na ação aqui, poderia ser qualquer verbo, né? Outra que combina com a frase, read, yeah, read. Ok, então, I read my homework. I don't read my homework. Do I read my homework? Então o do daí é o auxiliar para tudo, é só que ali na situação a ação é fazer. Se for estudar, pode ser também, né? Estudar a tarefa. I study my homework. I don't study my homework. Do I study my homework? Ok? Então ali, essa situação do principal, a gente vai ter qualquer ação e a estrutura aqui daí da negação e interrogação vai ser a mesma, só vai mudar a ação. Already? Cool, aqui embaixo também, interrogação ficaria como? Does, he or she do her homework? E voilà, vamos botar aqui, ó, esse does é o nosso auxiliar. E esse do é a nossa ação principal. Que não existe S na interrogação e na negação, só na afirmação, que daí não existe auxiliar. Alright? Como fala ali na tabela. Tu vai usar o do ou does com a primeira do verbo quando estiver interrogando ou negando. Quando estiver afirmando, é o sujeito e a primeira do verbo ou a primeira com S, dependendo da pessoa. Alright? Então essa é a situação do dedo 1. Onde mais o verbo do aparece nessa situação é no dedo 4, no outro danadão, que é onde a gente utiliza a segunda forma, né, o did, né, como verbo auxiliar. Ou seja, o que acontece quando a gente tem uma frase afirmativa dizendo eu fiz? Deixa eu levantar aqui, ó, que agora eu já peguei a manha, né? A gente errar uma vez é ok, né? Aí, eu vou ter que pegar isso aqui. E trazer aqui para baixo. Aí, 06, a bandoleira. Alright, cool. Então voltando aqui, daí como é que a gente vai ficar com a frase no passado? Eu fiz a minha tarefa ontem, por exemplo, né? Então, I did my homework yesterday. Ok? Então, I did my homework yesterday. Aqui de novo, ó, o did, ele é o que? Ele é o nosso verbo de ação. Por quê? Porque lá no dedo 4 a gente tem ali, ó, quando tu for afirmar, é o sujeito, a pessoa e a segunda do verbo. Também não tem, excuse me, também não tem auxiliar na afirmação. Só vai ter o auxiliar na interrogação e na negação. É essa quebrinha de regra aí dos danadões, né? Que é não ter um verbo auxiliar na afirmação. Right, cool. Então vamos lá. Ali eu fiz, né? Então afirmando o sujeito na segunda, tá ali. A tabela fala. Né? O dedo 4 diz did com a primeira do verbo quando estiver interrogando ou negando, afirmando o sujeito e a segunda do verbo. Excuse me. Então é o que eu tenho ali, ó, sujeito e a segunda do verbo. Agora, para interrogar ou negar, eu vou entrar com o meu auxiliar did e o meu verbo principal volta para a primeira forma. Então, I did mais not vira didn't. I didn't, o verbo volta para a primeira. I didn't do my homework. Ok, vamos botar o nosso color code aqui para a gente saber. Ó, isso aqui é o meu auxiliar mais not. Isso aqui é o meu principal. Ok, então I didn't do, ó, sujeito, verbo auxiliar mais not, verbo principal, como fala na tabela ali para negação, sujeito, auxiliar mais not, principal. Assim como mostra na afirmação também, né? O dedo 4, fiz, sujeito, verbo principal, ali na situação dele é sujeito e a segunda para todos.
Ok? Então daí para negar o que que acontece? Ali né, o passado não precisa mostrar o restrito, que é igual para todo mundo, né? I did my homework, you did your homework, she did her homework, they did their homework. Sorry. Everybody did their homework, yeah? Excuse me. Alright, e daí a pergunta como é que ficaria de novo? Auxiliar did, vamos botar they. É, indiferente. Did they do their homework? Ok? Did, nosso verbo auxiliar. Do, nosso verbo principal. Então ali nesse caso, né, quando o did entra no jogo, é ele que indica o passado, né? Eu estava revisando o vídeo aqui, pessoal, e eu vi que aqui é porque a minha tela tá longe, eu não consigo ver, mas tá ali. Só que você vai ver errado o resto do vídeo porque eu tô só consertando e botando ali para mostrar. Eu vou agora dar um jeito de colocar o monitor mais próximo e fazer mais um exame de vista. Vamos continuar com a matéria. Ok? Então isso foi a situação de aplicação do como verbo principal e como verbo auxiliar quando aplicado aí no tempo do dedo 1 e dedo 4. Né? No caso, I do, I don't do I do, you don't do you do? Okay, she does, she doesn't do, does she do? Ok, então ali a gente tem essa sequência de regrinhas ali, né, das estruturas, que quando a gente olha para isso, é por isso que eu adoro a tabela, sempre foi o meu suporte, né? Eu sou prova dessa metodologia ser muito eficiente depois de ter morado em vários países, trabalhado em hotéis 5 estrelas, até para o Hard Rock Café eu trabalhei, virei bar trainer lá, então assim, o inglês foi muito importante na minha vida e eu hoje trabalho com essa metodologia porque eu acredito nela, eu já fiz pessoas conseguirem se comunicar aí em 3, 4 meses, né? Se comunicar o suficiente para conseguirem se desenvolver um pouco mais e aí continuar o seu desenvolvimento também, né? Mas um pouco mais de autoconfiança porque a tabela traz essa compreensão geral do idioma. Ok? Daí, então, esses são os exemplos da aplicação dessa situação. Não é tão difícil, é mais assim, uma questão só de assimilar, tem que praticar bastante. Sem dúvida a prática auxilia a gente a criar esse gatilhozinho que eu chamo que gera a compreensão desse assunto, mas nada mais do que só mais um verbo. Ok, como o vídeo já deu aí alguns minutinhos, eu vou fazer um outro vídeo um pouquinho mais curto mostrando a situação do have has. Ok, muito obrigado mais uma vez aos novos viewers. Não esqueçam de subscribe, né, de inscrever no canal, porque para auxiliar a gente a desenvolver, não é novidade para ninguém que a gente precisa ter views e inscritos para começar a poder ter ads, né, propaganda nos canais, a gente poder receber um dinheiro disso e obviamente poder investir mais aí na criação de conteúdo. Ok? Eu espero que isso de alguma forma tenha ajudado. Deixe nos comentários se você tem alguma dúvida ou entre em contato comigo através do Instagram @ze_zeus_teacher. Ok? Até o próximo vídeo.